Minha noiva deixou nosso filho de 3 anos sozinho em casa e desapareceu porque minha irmã a encorajou a fugir, mas depois de 2 anos ela voltou, e eu disse que nunca mais veria nosso filho. 2 anos atrás, cheguei em casa depois de um turno de 10 horas e encontrei minha vida destruída. Minha noiva, com quem eu estava há 5 anos, simplesmente tinha ido embora, desaparecido, levando tudo que era dela e não deixando nada. Levou seu passaporte, sua câmera, seus diários, até alguns móveis. O que ela não levou foi nosso filho de 3 anos, o que foi o pior, porque o deixou sozinho. Ele estava no meio da nossa sala de estar, que agora estava meio vazia, segurando seu caminhão de brinquedo, e a única coisa que consegui pensar foi, isso é um roubo. Mas não era, na verdade, era pior. Liguei para ela e fui direto para a caixa postal, e não apenas uma vez, mas várias vezes. Mandei mensagens, supliquei, fui até a casa da irmã dela. Nada. Aquela noite não consegui descansar. Meu filho continuava perguntando onde estava a mamãe. Eu disse que ela tinha saído para comprar mantimentos, eu disse que ela voltaria logo. Menti para protegê-lo, porque não queria admitir que eu não fazia ideia do que diabos tinha acontecido. Na manhã seguinte, comecei a ligar para hospitais, para a polícia, para o trabalho dela, para os amigos dela. A mãe dela finalmente me ligou na noite seguinte, chorando, dizendo que tinha acabado de saber dela e que ela estava bem, mas que precisava de espaço. Isso foi tudo o que ela disse. Eu a lembrei de que ela deixou o filho sozinho em casa, que isso não era uma resposta válida. Perguntei se ela voltaria. Silêncio. Perguntei se ela estava segura. Ela respondeu, está tudo bem. E então veio o clique. Tentei de tudo. Ligava todos os dias. Mandava mensagens por todas as redes sociais dela. Até supliquei à irmã dela que mostrasse um vídeo do nosso filho pedindo por ela. Nada. Eventualmente, ela me bloqueou em todos os lugares. Cheguei até a dirigir por 3 horas até a casa da mãe dela, e ninguém atendeu a porta. Fiquei sozinho com uma criança pequena, um emprego em tempo integral e um apartamento que parecia uma cena de crime. Mas eu não tinha tempo para desmoronar. Meu filho precisava de comida, precisava de creche, precisava que alguém lesse histórias para ele antes de dormir. Então eu fiz isso. Foi um grande sacrifício, mas eu fiz pelo meu filho. Pedi ajuda onde pude. Meus pais se tornaram meu porto seguro. Minha mãe cuidava dele enquanto eu trabalhava horas extras. Meu pai o buscava na creche. Minha irmã, apesar da agenda apertada, ajudava quando podia. Sempre que meu filho perguntava onde estava a mamãe, eu queria dizer a verdade, sobre como a mãe dele nos abandonou sem nenhuma explicação. Mas eu não disse. Eu só dizia, a mamãe não pode estar aqui agora. E cada vez que eu dizia isso, sentia que era mais e mais uma mentira que eu também estava contando para mim mesmo. Nos mudamos para um lugar menor. Guardei todas as fotos dela. Eliminei todos os rastros. Reconstruí tudo. Inclusive, entrei com pedido de custódia exclusiva por abandono. Como ela desapareceu completamente e nem sequer tentou entrar em contato com o filho por mais de 1 ano, o tribunal concedeu. E então, 2 anos depois, na semana passada, ela teve a audácia de aparecer no meu trabalho. Esperou até que eu estivesse no meu intervalo e então apareceu. Parecia uma pessoa completamente diferente. Cabelo novo, roupas novas, nova atitude, como se tivesse saído direto de um perfil de influencer. Quando a vi, fiquei paralisado. Estava pensando no que ia comer, não que encontraria minha ex ali parada. Simplesmente virei as costas e voltei para dentro. Ela me seguiu até os fundos. Eu deveria ter dito para ela ir embora. Deveria ter chamado a segurança. Mas uma parte de mim queria ouvir a explicação que ela tinha preparado. Achei que, depois de 2 anos, ela me devia pelo menos isso. Disse que queria conversar. Disse que estava fazendo terapia, que tinha feito muito trabalho de cura. Mas a razão que me deu por ter desaparecido foi, fiquei com medo. Disse que se sentia presa, que sentia que sua identidade estava se apagando, que não conseguia respirar. Disse que a ideia de ser mãe e esposa para sempre a fazia sentir como se estivesse morrendo por dentro. E mencionou que teve colapsos emocionais e muitos ataques de pânico sozinha. Então veio o verdadeiro golpe. Afirmou que, pouco antes de ir embora, teve uma longa conversa com minha irmã, a quem confiei a vida do meu filho. E, segundo ela, minha irmã a encorajou a ir embora. Disse que minha irmã falou, você é jovem demais para ficar presa. Ainda pode recomeçar.
As pessoas se apaixonam e se desapaixonam o tempo todo. Não se prenda antes que seja tarde demais. Depois disso, virei as costas e fui embora. Ela tentou me chamar, mas não me virei. Fui direto até o gerente do andar e disse para nunca mais deixarem ela entrar na loja. Aquela noite, contei tudo aos meus pais. Meu pai quase quebrou uma parede e minha mãe começou a chorar. Ela costumava chamar minha ex de sua segunda filha, a tratava como parte da família. Isso acabou. Meu pai me disse que, se ela se aproximar do nosso filho, chamará a polícia. Minha mãe concordou. Ainda não confrontei minha irmã. Quero fazer isso, mas quero me acalmar primeiro. Não sei o que é verdade. Não quero acreditar que ela encorajaria alguém a abandonar seu próprio filho. Pode ser uma mentira da minha ex. Mas também não posso ignorar. E quanto à minha ex, ela tem me enviado mensagens constantemente desde então. Páginas e mais páginas dizendo que quer reconstruir a relação. Ela quer usar a desculpa de que o filho precisa de uma mãe, quando antes não parecia preocupada quando foi embora e o abandonou. Até agora, tudo é eu e nenhum pedido de desculpas. Mas aqui está o que ela parece não entender, ela fez uma escolha, e eu também fiz uma. Ao contrário dela, quando as coisas ficaram difíceis, eu escolhi ficar. Eu escolhi ser pai e não abandonei meu filho sozinho em casa. Eu escolhi lutar por aquele menino todos os dias. E agora ela acha que pode simplesmente bater na porta e que eu vou deixá-la entrar como se fosse um direito dela. Não é. Ela nunca mais fará parte desta família, não depois do que fez. E se ela acha que vou ceder nem mesmo uma pequena parte dos direitos parentais sem lutar, ela está prestes a ter uma surpresa muito desagradável. Não sei o que ela esperava com isso. Que eu dissesse que bom que você voltou e beijasse seus pés. O que ela fez é suficientemente grave para prestar queixa. Não tenho provas de que ela o deixou sozinho em casa, mas isso pode mudar se eu responder às mensagens dela. Ainda não sei o que fazer. Vou me acalmar um pouco e ver como tudo se desenrola. Atualização 1. Muitos me disseram para nem sequer dar a ela a hora do dia, o que basicamente é o meu plano neste momento. Outros me aconselharam a contratar um advogado imediatamente, o que já fiz. Alguns pediram mais atualizações sobre minha história, e é isso que vou fazer agora. Confrontei minha irmã na manhã seguinte à publicação. Não avisei, nem mandei mensagem dizendo que ia até lá. Simplesmente apareci na casa dela enquanto meu filho estava na creche. Bati a porta como faria se tudo estivesse normal, só para ver se ela ficaria nervosa. Ela não parecia culpada, então presumo que não sabia de tudo o que havia acontecido. Isso mudou rapidamente. Perguntei diretamente: você disse para minha ex me deixar? Ela fingiu estar confusa. Do que você está falando? Fiquei parado ali olhando para ela, até que ela desviou o olhar. Foi aí que as rachaduras começaram a aparecer. Ela me convidou a entrar, tentou agir naturalmente, e por fim admitiu que teve uma conversa com a minha ex algumas semanas antes dela ir embora. Disse que vinham trocando mensagens sobre a vida, a pressão de ser pais e o estresse do casamento. Minha irmã alegou que não foi nada sério, só uma conversa entre garotas. Mas então ela disse o seguinte: eu disse que, se estivesse no lugar dela, provavelmente teria ido embora antes de casar. Juro que ouvir isso em voz alta me deu vontade de destruir a mesa de centro dela, mesmo sendo de design. Perguntei se ela sabia que minha ex planejava ir embora. Ela disse que não. Perguntei se alguma vez pensou no impacto que aquelas palavras poderiam causar, dizendo a alguém que já estava à beira de abandonar o filho e o parceiro que ela também teria ido embora. Ela se colocou na defensiva, disse que não sabia que aquilo ia tão longe, que só estava sendo honesta, que minha ex já estava com aquela mentalidade e só procurava desculpas. Minha irmã insiste que nunca disse para ela abandonar o nosso filho. Mas para mim, não há como justificar. Sinto que ela enfiou a maior faca que pôde encontrar nas minhas costas. Me deixou sofrer por 2 anos sem dizer uma única palavra sobre aquela conversa, e ela só ficou calada, sem falar nada. Tentou justificar dizendo que achou que não importaria depois que minha ex fosse embora. Disse que não mudaria nada e que não queria jogar mais lenha na fogueira. Disse a ela que não queria vê-la por um bom tempo. Não por rancor, mas porque me enfurecia o quanto ela foi estúpida em me esconder aquilo. Ela pediu desculpas, chorou, e eu não a consolei. Simplesmente fui embora. Essa próxima parte pode fazer alguns acharem que sou frio, mas preciso dizer com clareza, eu não a perdoo. Agora a outra parte da minha atualização. Ontem à tarde, minha ex apareceu na minha casa.
Meu filho estava em casa, estava dormindo, graças a Deus. Abri a porta só o suficiente para bloquear a visão dela para dentro. Ela olhou nos meus olhos e tentou passar por mim como se pertencesse ali. Coloquei o pé na porta e disse, não faça isso. Ela parou, e então começou seu chilique emocional. Disse que só queria ver nosso filho, que sentia saudades dele, que não conseguia parar de pensar em nós. Eu disse que estava com o rosto impassível, que aparecer daquele jeito era completamente inadequado. Ela disse que não tinha mais ninguém a quem recorrer emocionalmente, que vinha fazendo terapia, que tinha um emprego estável e queria reconstruir a relação. Perguntei onde estava toda essa energia 2 anos atrás. Ela olhou para baixo e disse que sentia que não merecia ser mãe depois do que fez, com o que, francamente, eu concordo. Disse que ver-me criar nosso filho sozinho fazia com que se sentisse pequena, culpada e envergonhada. Mas a culpa não desfaz o dano. A culpa não alimenta uma criança. A culpa não a abraça quando está com medo ou a leva ao hospital quando tem febre. Eu fiz tudo isso sozinho. Ela nem sequer mandou um cartão. E agora quer guarda compartilhada? Vamos deixar isso claro, isso não vai acontecer. Disse a ela que não teríamos mais conversas pessoais, que se quiser pedir a guarda, terá que fazê-lo pelo sistema judicial. Ela começou a chorar mais alto, perguntando como eu podia ser tão frio. Eu disse que é isso que acontece quando você abandona seu filho e desaparece por 2 anos. As ações têm consequências. E você não pode furar a fila só porque de repente encontrou a si mesma. Fechei a porta na cara dela. Antes de fechar, disse para sair da minha varanda e não voltar mais, ou eu chamaria a polícia. O que, obviamente, era uma ameaça vazia, mas eu não queria que ela batesse ou fizesse barulho. Eu não podia acordar meu filho. Esta manhã, liguei para um advogado. Ele estava calmo, e francamente mais otimista do que eu esperava. Disse que tem um caso sólido se ela levar isso ao tribunal. Disse que a janela de abandono de mais de 730 dias é definitiva, e que mesmo se ela apresentar um pedido, há grandes chances de o tribunal ficar do meu lado, a menos que ela prove esforço contínuo, mudança e estabilidade, o que ela não demonstrou. Ele me aconselhou a parar de responder diretamente, documentar tudo, mensagens de texto, chamadas, visitas, e manter a comunicação legalmente adequada, caso isso vá mesmo para esse caminho. Estou seguindo esse conselho. Depois veio outra surpresa, minha mãe me contou que minha ex não veio primeiro até mim. Ela foi até ela. Ao que parece, há 2 semanas, minha ex a procurou perguntando se ela achava que seria uma boa ideia me surpreender e reunir a família. Chegou até a perguntar se eu estava saindo com alguém, como se isso fosse um filme romântico onde ela poderia simplesmente aparecer e retomar de onde parou. Minha mãe a rejeitou. Disse que ela não era bem-vinda, que eu já havia seguido em frente e estava bem sem ela, que ela era uma mãe irresponsável e machucou o pequeno coração do neto. Só depois disso ela veio me procurar. Minha mãe disse para ela se manter longe de mim e do neto. Então, deixem-me dizer isso, eu não confio em uma só palavra que saia da boca dela. Ela achou que o tempo tinha parado. Achou que eu estaria esperando. Mas, não. Eu não estou. Atualização 2. Pois bem, ela apresentou um pedido de visita há 2 dias. Um mensageiro apareceu na minha porta enquanto eu preparava meu filho para a creche. Abri a porta e soube imediatamente que não se tratava de um pacote. Ele me entregou o envelope e disse, você foi notificado. Eu já tinha a sensação de que ela poderia tentar alguma coisa, especialmente depois de aparecer na minha casa choramingando para ver nosso filho. Ela está buscando direitos legais sobre um filho que abandonou por mais de 2 anos. Está pedindo visitas supervisionadas para começar, o que, em teoria, pode soar razoável para qualquer um que não conheça toda a história. Mas no pedido há um verdadeiro ensaio apelativo, falando sobre como ela lutou contra a depressão pós-parto, como se sentiu desamparada e como foi embora por motivos de saúde mental, não para abandonar o filho. Nada disso bate com a realidade. Primeiro, ela foi embora quando nosso filho tinha 3 anos, ele não era um bebê. Em segundo lugar, não houve hospitalizações, não houve diagnóstico, não houve pedidos de ajuda, nem ligações para meus pais, nem mensagens para amigos, nem sequer uma tentativa de buscar apoio na internet. Ela simplesmente foi embora, desapareceu e depois ignorou a mim e a todos, incluindo o próprio filho. Imediatamente liguei para meu advogado e enviei todos os documentos, a carta de apresentação, as capturas de tela das nossas mensagens, ou da ausência delas, as publicações que ela vem fazendo no Facebook desde que voltou a aparecer e me desbloqueou.
Ele está seguro. Nas palavras dele, isso é abandono. Ponto. Ele me explicou que, no nosso estado, 2 anos sem contato automaticamente configuram abandono parental, especialmente quando não há pensão alimentícia, nem tentativas legais de contato, nem circunstâncias atenuantes como hospitalização ou prisão. Ela não pode simplesmente voltar para a vida de uma criança só porque, de repente, sente que é mãe de novo. Mas é aí que a coisa ficou mesmo distorcida. Ela não está fazendo isso sozinha. Meu advogado mencionou que havia outro nome nos documentos legais, o do noivo dela. Aparentemente, é ele quem está financiando tudo isso. E não apenas com dinheiro, ele é assistente jurídico em um escritório de advocacia especializado em direito da família. Sim, o mesmo tipo de escritório que lida com casos como este. Não entendo por que ela perguntava se eu estava em um relacionamento ou o que pensava sobre ela, quando já estava noiva. Manipulação e mais manipulação. E esse cara me mandou uma mensagem. Teve a audácia de me enviar um longo texto condescendente pelo Facebook, que eu apaguei e bloqueei, dizendo que respeitava minha posição como pai com a guarda, mas que achava que eu estava deixando rancor nublar meu julgamento. Disse que minha ex merecia um caminho para a redenção, e que meu filho tinha o direito de conhecer a mãe biológica. Pois não. Meu filho tem o direito de estar seguro, feliz, amado e, principalmente, de não ser abandonado. É a isso que ele tem direito. E nada disso inclui ser usado como um objeto emocional por uma mulher que foi embora sem dizer uma palavra, e agora quer retomar a vida porque seu novo homem a encorajou a lutar pelo que é dela. Eu não respondi, porque sei exatamente o que essas pessoas estão tentando fazer. Estão tentando me provocar. Querem que eu explode em mensagens, que deixe rastros escritos que eles possam usar no tribunal para me pintar como irracional ou incapaz. Eu não vou cair nessa armadilha. Estamos fazendo tudo dentro da lei. Nada de contato direto. Tudo documentado. Meu advogado está reunindo um histórico completo, registros de mensagens, cronologia das ausências, depoimentos de testemunhas, tudo. Meus pais estão prontos para testemunhar. Até a própria mãe dela, a mesma que me ligou chorando há 2 anos, me mandou uma mensagem privada pedindo desculpas pelo que a filha está me arrastando a enfrentar. Disse que não apoia essa batalha, mas que não vai se pronunciar publicamente contra por questões familiares. Bem, pelo menos é alguma coisa. E então vem a minha irmã. Ela mandou uma mensagem para minha ex se desculpando. Disse que nunca quis levá-la pelo caminho errado naquela época, que achava que só estava ajudando ela a desabafar e que nunca esperou que fosse embora para sempre. Mas depois foi além. Disse que admirava sua coragem por ter voltado e estar tentando se reconectar com o filho. Elas estão conversando novamente. Descobri isso por capturas de tela que meu advogado conseguiu a partir da atividade pública dela, curtidas, comentários, coraçõezinhos em fotos. Essa é a mesma irmã que me ajudou a empacotar as coisas da minha ex quando finalmente aceitamos que ela não voltaria. A mesma irmã que cuidou do meu filho quando eu trabalhava em turnos noturnos. Que sentou ao meu lado e me fez companhia depois que eu disse ao meu filho que sua mãe não voltaria para casa. E agora está chamando aquela mulher de corajosa? Isso é insano. Liguei para ela para dizer exatamente o que sentia. Que não é lugar dela perdoar alguém por abandonar uma criança que não é dela. Que ela não tem o direito de agir como pacificadora quando nunca foi ela quem teve que juntar os cacos. Ela tentou inverter a situação, dizendo que estava pensando no futuro, em como isso poderia afetar meu filho a longo prazo se eu continuar mantendo-o afastado da mãe. Deixem-me dizer uma coisa agora mesmo, meu filho está prosperando. Ele não pergunta por ela. Não tem lapsos de memória, nem pesadelos, nem problemas de comportamento. Sabem o que realmente afeta as crianças? Instabilidade. Abandono. Reintroduções repentinas de pessoas que não merecem sua confiança. E eu não vou permitir que isso aconteça com ele porque um monte de adultos está tentando limpar suas consciências. Isso não é amargura. São limites. E a diferença importa. Na próxima semana teremos nossa primeira sessão de mediação. Meu advogado diz para esperarmos que ela traga toda aquela narrativa de coitadinha, provavelmente fotos, talvez cartas, com certeza alguma versão de eu estava quebrada, mas agora estou curada. Tudo é estratégia. Ela está tentando criar a aparência de um esforço. Mas nós temos o verdadeiro histórico. Para um juiz, não vão importar as postagens falsas no Facebook, nem a culpa que ela diz sentir. Vão importar as ações. E adivinhem? Ela não teve nenhuma durante mais de 700 dias. Atualização 3.
O dia da audiência foi hoje, ou melhor, o dia da mediação. Mas não se deixe enganar pela palavra mediação, achando que foi uma reunião calma e colaborativa com café. Ela chegou cedo, muito antes do que eu esperava, e fez um escândalo assim que entrou no prédio. Estava vestida de branco, um vestido branco completo, como se fosse um anjo, quando na verdade é o maior demônio que já encontrei na minha vida. Sapatos brancos, unhas feitas, cabelo cacheado, uma girafa de pelúcia numa mão e uma pilha de fotos na outra. Um dos funcionários disse que a mediação ainda não havia começado, e ela realmente respondeu: "Tudo bem, só quero garantir que ele veja que não vim para brigar." Meu advogado se inclinou e disse que ela já estava jogando a carta da simpatia. Ela ficava andando pela sala de espera, conversando com o noivo como se estivessem ensaiando falas. Eu não falei com ela. Fiquei em silêncio, sentado ao lado do meu advogado, revisando o dossiê que preparamos. Tínhamos 2 anos de calendários, registros de chamadas, capturas de tela e fotos das conquistas do meu filho, cada momento que ela perdeu, tudo organizado, datado, impresso e encadernado. Quando nos chamaram, ela me sorriu como se fôssemos velhos amigos se reconectando após um mal-entendido. Eu não sorri. Ela tentou me entregar o bichinho de pelúcia. Meu advogado se colocou entre nós e disse, sem contato direto. O mediador era neutro, mas claramente experiente. Começou com o procedimento padrão, um resumo da situação, o status da guarda, e depois perguntou se alguma das partes gostaria de dizer algo antes de passarmos aos fatos. Ela interveio imediatamente. Disse que gostaria de começar pedindo desculpas, que cometeu o maior erro da vida dela. Iniciou com uma longa explicação que soava ensaiada, sobre como entrou em pânico. Disse que nunca deixou de pensar no nosso filho, que se sentia envergonhada. E então começaram as mentiras. Me arrependi no dia seguinte. Arrependeu-se no dia seguinte, e ainda assim desapareceu por 2 anos? Não apenas está mentindo, mas parece até gostar de espalhar essas mentiras por todos os lados. É como um daqueles regadores de jardim, mas em vez de água para fazer o gramado crescer, ela espalha merda para contaminar tudo. O mediador perguntou diretamente, você fez alguma tentativa de entrar em contato com a criança ou com o pai durante esse tempo? Ela hesitou, depois disse que não achava que tinha o direito, que sabia que seria rejeitada, que queria esperar até poder voltar com algo a oferecer. Meu advogado perguntou se ela procurou algum tribunal, terapeuta ou serviço jurídico nesse tempo. Ela disse que não. Perguntou se mandou um cartão de aniversário, um e-mail, uma carta. Admitiu que não. Depois perguntou se me bloqueou. Ela disse que sim, mas só porque não conseguia suportar ver o que tinha deixado para trás. Ele assentiu e disse, então você desapareceu da vida do seu filho por culpa? Ela respondeu, não quis desaparecer, apenas não sabia como voltar. Maldição, como assim não sabia como voltar? Precisa de uma bússola? Sei que a bússola moral ela perdeu faz tempo. Mas isso tudo era uma piada. Depois foi a minha vez. Disse que não tenho nada contra alguém tentar reconstruir sua vida, mas isso não significa que possa simplesmente voltar à vida de uma criança como se nada tivesse acontecido. Disse que meu filho está feliz, estável, prosperando. Está cercado de pessoas que estiveram lá por ele, pessoas que não desabaram quando as coisas ficaram difíceis. Falei que ela saiu pela porta, deixando ele sozinho por horas, e nunca olhou para trás. E agora, com uma rede de apoio, agora que se recuperou, entre aspas, quer bancar a história do retorno triunfal. Disse que sentimos muito por ela, mas isso aqui é a vida de uma criança. Mostramos toda a documentação. Inclusive levamos uma carta do pediatra do meu filho, confirmando consultas regulares, desenvolvimento saudável e nenhum tutor secundário listado em nenhum momento. Não há dúvida de quem tem sido o verdadeiro pai aqui. Aí veio a pequena surpresa do noivo dela. Tentou falar e disse que queria esclarecer que ele a encorajou a fazer o certo voltando, que ela está em um lugar melhor e só está tentando se reconectar de forma saudável. Que o desejo dela por visitas supervisionadas é um sinal de humildade, não de manipulação. E por fim, que ele era sua testemunha de caráter para provar que ela pode ser uma boa, puta merda. Meu advogado interrompeu rapidamente. Você não faz parte deste processo e nem tem qualificação formal para ser advogado. Não sei o que está fazendo aqui. Pode enviar declarações, mas não fala. E assim ele voltou a ser apenas um figurante. Não o cavaleiro branco que achava que era. Terminamos com as instruções para que ambos os lados evitem contato até a próxima sessão de mediação, pendente de investigação mais profunda.
Mas aqui está o que ficou para mim. Ao sair, vi que ela estava abalada. Agitada de um jeito que ainda não tinha visto. A confiança dela tinha ido pelo ralo. Acho que esperava outra coisa disso, como se fosse entrar, chorar um pouco, me entregar o bichinho de pelúcia, e todos aplaudissem com os pés o crescimento pessoal dela. Talvez eu não tenha sido claro antes, mas não vou ceder. Não estou amargurado. Já nem estou com raiva. Estou simplesmente cansado. Cansado de ser manipulado, culpado, atacado emocionalmente. Ela não pode simplesmente voltar e esperar que o título de mamãe esteja lá esperando por ela só porque sente falta da sensação. Ser pai ou mãe não é um papel que se tira do armário quando você acha que está pronto. Eu não estava pronto, e ainda assim cumpri todos os papéis pelo meu filho. Meu filho ainda não sabe o que está acontecendo, e não vai saber, não até que algo seja definitivo. Eu protejo a paz dele acima de tudo. Ele tem uma vida cheia de amor, estrutura, e pessoas que estão presentes. Não vou permitir que ninguém ameace isso, nem mesmo a mulher que o colocou no mundo. Temos outra sessão daqui a 2 semanas, e já estamos nos preparando para isso. Atualização 4. Antes de começar, me perguntaram se eu realmente acredito que sou o pai do meu filho, se deveria fazer um teste de DNA. Agradeço o conselho, mas chegou tarde. Fiz isso poucos meses depois do abandono dela e confirmei. De qualquer forma, adoro que as pessoas tentem me ajudar e me deem conselhos. Não esperava que a maioria estivesse do meu lado nessa luta, mas é bom saber que não estou sozinho. Recebemos a decisão do tribunal nesta manhã. Depois de tudo, o abandono, as mentiras, o reaparecimento repentino e a história falsa sobre sua transformação, finalmente acabou. Foi negado a ela qualquer tipo de visita. Nem mesmo visitas supervisionadas. O juiz determinou que eu mantenho a custódia legal e física exclusiva do nosso filho. Ele enfatizou o termo abandono várias vezes. Disse que a tentativa dela de voltar agora, depois de 2 anos de completo silêncio, demonstrava mais sinais de culpa, tentativa de reparar imagem e necessidade de controle do que instinto materno genuíno. O tribunal não acreditou em seu teatro de transformação, não depois de revisar as provas que apresentamos. A falta de contato, a ausência de cartões de aniversário, a inexistência de petições judiciais, o retorno súbito alinhado, convenientemente, a um novo noivo e a uma nova estratégia legal. Ela chorou alto no tribunal, cobriu o rosto como se estivesse sendo atacada, como se fosse a vítima. Mas ninguém correu para consolá-la. Nem o juiz, nem o mediador, nem mesmo o noivo dela. Falando nele, ele foi embora sem dizer uma palavra. Talvez achasse que poderia ajudá-la a conquistar algum tipo de redenção pública. Talvez visse tudo isso como um projeto pessoal. Ou talvez achasse que, se ganhassem a custódia, poderiam formar uma família juntos. Seja como for, acabou. O tribunal deu a ela uma oportunidade de fazer novo pedido daqui a 2 anos, mas só se cumprir 3 condições. Uma avaliação psiquiátrica completa, com recomendação de um terapeuta de longo prazo. Um programa de parentalidade aprovado pelo Estado, incluindo cursos presenciais, não apenas módulos online. Evidência tangível e verificável de estabilidade a longo prazo, emprego, moradia, ausência de comportamentos erráticos, e o mais importante, tentativas constantes de comunicação supervisionadas e aprovadas pelo tribunal, através dos canais legais apropriados. Em resumo, ela terá que reconstruir tudo o que destruiu, do zero, e da maneira certa. Saí daquela sala de audiência sentindo que, finalmente, podia respirar. Hoje meu filho estava na creche, rindo, brincando, vivendo sua vida. E agora eu sei que ele está protegido, legal, emocional e fisicamente, de qualquer fantasia que ela tenha inventado sobre forçar seu retorno. Mas, aparentemente, não acabou para ela. Naquela mesma noite, ela voltou à minha casa. Bateu a porta logo depois das 21 horas. Eu não esperava ninguém. Quando olhei pelo olho mágico e a vi ali, senti náuseas. Ela estava em pé, segurando o mesmo bichinho de pelúcia da mediação, aquele que tentou dar ao nosso filho, como se isso pudesse apagar 2 anos de abandono. Eu não abri a porta. Simplesmente apaguei as luzes da entrada e esperei. Ela ficou sentada por 2 horas na varanda, no frio. Quando olhei novamente, já tinha ido embora. Mas deixou um bilhete colado na porta. Dizia: perdi tudo de novo. Não vim para brigar. Só queria abraçar meu filho uma última vez. Essa parte, uma última vez, ficou na minha cabeça. Porque a verdade é que ela já teve sua última vez.
Ela a escolheu no momento em que fez as malas e foi embora de nós, sem nem dizer adeus. Que pena! Mostrei o bilhete aos meus pais. Eles chamaram a polícia. Foi feito um boletim de ocorrência, mas ela já tinha ido embora quando os policiais chegaram. Meu advogado já está preparando uma ordem de restrição. Se ela voltar a casa, da próxima vez a polícia não vai apenas registrar. Ela não vai transformar a minha porta de entrada em palco para o próprio arrependimento. Essa era acabou. Troquei meu número. Meu filho tem 5 anos agora. É engraçado, barulhento, tem uma risada enorme e uma obsessão estranha por dinossauros. Mas não é estranho, muitas crianças têm essa fase. Ele dorme a noite toda, na maior parte do tempo. Conhece a história da hora de dormir de cor, e me corrige quando erro alguma palavra. Ele não se lembra dela. E não pergunta mais. Está rodeado de pessoas que o amam, meus pais, seus professores, meus colegas de trabalho, que deixam pequenos presentes e lanches só porque sim. Ele está crescendo num mundo onde é querido, todos os dias. E isso é o que importa. Também comecei a sair com outras pessoas, devagar. Não apresento ninguém ao meu filho. Aprendi essa lição do jeito difícil. Mas estou reconstruindo minha vida aos poucos. Não sei como está a vida dela agora. Não me importa se continua com o noivo, se termina sozinha, se escreve posts no Facebook sobre sua dor. Nada disso me afeta. Nós estamos bem. E sobre meu processo contra ela por ter deixado nosso filho sozinho, nunca consegui uma confissão. É a minha palavra contra a dela. De qualquer forma, meu advogado ainda está trabalhando. O próximo passo é um processo por abandono, seguido de uma ação por pensão alimentícia retroativa. O que ela vier a pagar no futuro, eu não preciso do dinheiro. Mas também não posso deixar passar o que ela fez. Uma parte de mim teria preferido que ela continuasse longe. Parece que tudo que ela quer é causar mais dor, como se não estivesse satisfeita com o que fez há 2 anos. Atualização 5. Durante esse tempo, fiquei me debatendo entre fazer pequenas atualizações, postar nos comentários, editar posts antigos, ou esperar por um desfecho, um final, ou seja lá como queiram chamar, para vir aqui e publicar. E a última opção venceu. Então aqui está tudo o que quis escrever e ainda não tinha feito nesse tempo. Por exemplo, minha irmã. Ainda não falei com ela, e é provável que não volte a falar tão cedo. Ainda estou com raiva. Mas, ao que parece, ela também está com raiva de mim. Não satisfeita com o que fez, acha que tem o direito de me ver como vilão, porque acredita que sou uma pessoa irracional. Meus pais também limitaram o contato com ela. Isso é algo que não mencionei nas atualizações anteriores. Com toda a confusão legal, não dei espaço para isso. Mas meus pais e minha irmã tiveram várias conversas sérias. Ela acha que não foi tão grave assim, e que eu deveria dar uma chance para minha ex ver o filho. E meus pais acham que não. Pelo que sei, minha ex cancelou o noivado, mas não sei quem terminou com quem. Isso eu soube porque minha irmã contou aos meus pais, como uma forma de pintar minha ex como a vítima, a quem minha teimosia arruinou a vida. Afinal, agora ela não só não pode ver o filho, como também ficou sem parceiro. Pois bem, irmã. Não me importo. Da próxima vez, preocupe-se você com essa vítima, entre aspas. E não dê um conselho que arruína a vida de alguém. Talvez um conselho mais maternal tivesse ajudado. Isso teria te poupado de ser excluída da herança pelos nossos pais. Já finalizamos o processo judicial, e o resultado foi tão positivo quanto poderia ser. Não é que eu fique feliz por ter ganhado o processo. Esse dinheiro não vai mudar nada na prática. Mas também não iria permitir que uma mulher manipuladora, mentirosa, e capaz de abandonar o próprio filho, que teve o egoísmo de voltar apenas porque ela sentia necessidade, saísse impune. Sei que algumas pessoas me verão como o vilão. Já vi isso na atualização anterior. A essas pessoas eu pergunto, vocês acham mesmo que ela queria ser mãe agora? Porque ela ainda pode tentar. Pode entrar em contato pelos meios legais. Acham que ela tentou? Absolutamente não. Ela nunca se importou. Um dia, simplesmente acordou e achou que sua vida precisava de uma criança, e lembrou que já tinha uma. Nada do que fez foi pensando no filho. Foi tudo baseado nos seus próprios desejos egoístas. Ela foi egoísta há alguns anos. Continua sendo agora. E nada do que disserem para defendê-la, para melhorar sua imagem, ou até para tentar me pintar como o culpado, vai mudar isso.
Também não vou fazer o contrário, seguindo conselhos vingativos, como o de fazer meu filho chamar minha namorada de mamãe. Sim, ele a conheceu, e se dão bem. E eu vou garantir isso, porque é importante que meu filho aceite minha parceira. Mas há uma grande diferença entre permitir esse vínculo e forçá-lo a dar um título. O título de mãe é sério. Meu foco sempre foi proteger meu filho. Não vou colocá-lo nessa situação só para me sentir melhor, como se isso provasse que ele já a esqueceu ou algo assim. Sim, ele praticamente não se lembra mais dela. Então nada muda. E sim, eu já falei com ele sobre a mãe. E, sinceramente, não parece ter se importado muito. Não sei se é porque ele ainda não tem idade suficiente para entender completamente e fará mais perguntas no futuro, ou se simplesmente não se importa mesmo. Minha ex ainda pode tentar novamente. Algo que poderá fazer em 2026, quando os 2 anos exigidos se completarem. Se ela vai tentar ou não, ainda está por ver. Assim como a possibilidade de que eu publique algo novo aqui. Nada mudou até agora. E nada parece que vá mudar. Então o resultado provavelmente será muito semelhante ao da minha publicação anterior. Se for esse o caso, e vocês não ouvirem mais nada de mim, este é o meu adeus. E meu agradecimento por terem lido, por tantas semanas, sobre o meu caso. Vocês não fazem ideia do quanto ajudam, mesmo que não nos vejamos cara a cara. Só de estarem aqui, me apoiando.